Boa tarde. Nós atrasamos um pouquinho porque deu uma confusão de horário, mas está correndo tudo bem, graças a Deus. Eu coloquei que eu gostaria de falar sobre os fenômenos mediúnicos antes, durante e após Jesus, porque a gente fala tanto da época de Jesus, se vê a mediunidade de Jesus, mas a gente não tem ideia como era a mediunidade naquela época. Antes, durante e depois. A gente não tem ideia, porque a gente nem imagina se existia médiuns lá ou não. E como era a situação dos médiuns, a gente não tem essa visão, porque tem muitas informações que passam despercebidas, até informações que estão na Bíblia e que a gente não dá a devida atenção ao que é colocado ali. Então eu coloquei que os fenômenos mediúnicos têm sido uma constante na história da humanidade, e manifestando-se antes da vinda de Jesus, durante sua encarnação e persistindo até os tempos atuais, e vai continuar, porque a mediunidade só vai ser modificada. Vai ter outras formas de comunicação e de mediunidade. Esta apresentação explora como essas manifestações espirituais se desenvolveram ao longo do tempo, revelando a contínua conexão entre o mundo material e espiritual através dos séculos. Então, é só para a gente ter essa noção, eu vou trazer dentro das minhas conclusões minhas. Por isso que eu não trouxe referências nenhuma, porque é uma visão minha. E se algum irmão quiser questionar e a gente discutir o assunto, não tem problema, porque é uma visão de interpretação da Bíblia que eu tenho. Vamos lá? Então, os fenômenos mediúnicos antes da vinda de Jesus. Por que eu coloquei para falar sobre a Judéia? Porque, na realidade, naquela época era a Palestina, tá? Nós tínhamos a Palestina e as manifestações proféticas, que eram como são hoje, era através de profecias, que é canalização, é incorporação, que vem as mensagens proféticas, foram através de parábolas, que era muito comum, mesmo antes de Jesus, as manifestações, as mensagens serem entregues através de parábolas. Jesus não fez uma inovação com parábolas, já existia. Quando você pega livros antigos sobre mensagens que são entregues, a gente vê muitas parábolas no Antigo Testamento. Eram entregues dessa forma. E através de enigmas, como assim, situações que ocorrem e que as pessoas depois vão ver, poxa, isso aqui foi. Então a gente coloca como um enigma. E anúncios eram comuns, porque falava, olha, vai acontecer isso, olha, vai ser assim. Então trazia sempre e demonstrando a comunicação contínua entre o plano espiritual e material. A gente tinha essa ligação constante. E o que é interessante que eu quero trazer é que, naquela época, trazer um contexto mais histórico, que eu quero falar sobre a mensagem que Jesus trouxe, então é importante abordar esse contexto histórico, porque Abraão, quando ele migrou, que ele foi dar origem, ele começou o povo judeu, de uma certa forma, os israelitas, os hebreus, que ele passou a ser o patriarca dessa nação. Então, ele saiu de Ur dos Caldeus, que era na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Ele saiu de lá e ele migrou em direção. Primeiro ele transitou por vários locais, chegou ao Egito, depois ele foi se estabelecer lá onde é a Palestina. O que é interessante
é que naquela época, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já estudei, aquela época passando de Abraão, seguindo até Jesus, nós tivemos Hermes Trismegistos, tivemos muitos que trouxeram mensagem no Egito, porque o Egito, por ser politeísta e dominava toda aquela área, o Egito dominava toda aquela área, né? O Império Egípcio pegava uma extensão imensa, pegava o Sudão, pegava a Palestina, pegava a Líbia, se eu não me engano, era uma extensão enorme que o Egito ocupava ali. E que ele dominou, né? Que ele expandiu, o Egito expandiu. Então passou a ser uma... Hoje a gente tem esses locais, aí a gente tem Israel, tem a Palestina, tem Israel, tem tudo ali naquela... Então, mas naquela época era domínio egípcio. E era uma nação politeísta. E trazia as informações, trazia as mensagens, e eles eram médiuns, porque eles só podiam receber todos os ensinamentos, tudo aquilo que eles receberam, porque eles tinham mediunidade. Então, nós tínhamos, se formos pensar, os que trouxeram a mensagem de Hermes Trismegisto, que a gente diz assim, Hermes Trismegisto, 3 vezes grande. 3 vezes grande por quê? Eu questiono isso, que aí diz assim, porque diz que era Tote, Deus Hermes, podia ser, usava um médium. Potencial mediúnico. Potencial mediúnico. Quer dizer, aí nós temos que pensar nessa questão, é como nós aqui, né? Que vem um irmão que nos usa para trazer uma mensagem. Temos que analisar dessa forma. Então, ali a base da religião, que Abraão veio de uma religião politeísta. Da onde ele saiu, eles eram politeístas. E ele recebeu a direção de um espírito e seguiu, que ele colocou como se fosse Javé, que foi de Javé, veio e seguiu para ir em busca de Canaã, da cidade prometida, da terra prometida, que emanava leite e mel, que falava em riqueza, em prosperidade. Então, ele veio de lá. Então, ele já vem de uma cultura politeísta. E ele vai para o Egito é politeísta. Eram deuses. Cultuavam muitos deuses, então eles tinham uma visão mais ampla, eles trabalhavam, tanto que eu li um texto, que agora não me recordo, mas eu trago a informação de que, não sei se foi na 12ª dinastia, não me lembro qual foi a dinastia egípcia, que eles encontraram documentos que provavelmente foi escrito por Hermes Trismegisto. E falando sobre os dois caminhos, caminho do bem e caminho do mal. Isso há mil e tantos anos antes de Cristo. Talvez 1.500, 1.600 anos antes de Cristo. Então, e foram encontrados dentro de uma tumba se eu não me engano, de um faraó, foi encontrado. Então, a gente vê uma nação politeísta trazendo várias mensagens e a toda a nação ali em volta com esse conhecimento do politeísmo envolvido nessa mediunidade. Aí nós vamos ver que as mensagens, como eu já falei, das formas como eram trazidas, e aí o que me chama a atenção? A mensagem de esperança. Por quê? Por que eu vou falar sobre a mensagem de esperança? Porque o Egito dominou a Palestina passou a ser colônia do Egito. O Egito dominava a Palestina. Depois vieram as outras guerras. Porque em 900, mais ou menos 900, 800 anos antes de Cristo, acredito em 900 alguma coisa, a Palestina foi dominada, que aí já tinha Israel e Judá, que foi dividido, isso depois
mais à frente. Mas ali foi dominado pelos assírios. Então, os assírios dominaram eu acho que foi mais ou menos em 800, por aí, que foi a época de Isaías, que eles estavam invadindo para dividir Israel, porque já era uma nação grande, Israel, e eles queriam dividir, tomar, tanto que eles destruíram Israel. Os assírios destruíram Israel, dividiu a nação, porque foi dividir depois dividir depois de Salomão, porque veio Saul, assumiu o reinado, que foi levantado por Samuel, que quem lê a Bíblia, não sei se vocês estão conseguindo entender ou o que é que estão conseguindo. Sim. Então, Saul foi levantado como rei dentro de Israel, porque foi pedido que levantasse um rei, levantou para governar tudo. Depois, quem sucedeu Saul foi Davi, depois Davi foi Salomão. Depois de Salomão, o reino foi dividido. E na divisão desse reino, enfraqueceu Israel, porque ficaram, a maior parte das tribos ficaram ao norte, sendo Israel, com a capital sendo Samaria, e ao sul ficou Judá. Então foi dividido. Nessa divisão enfraqueceu um país, ele ficou enfraquecido, e veio o Império Assírio e dominou. Então Isaías, ele já profetizava, porque quando foi avisado que Judá, porque ali Isaías já estava em Judá, porque os assírios já tinham vindo e já tinham aniquilado com Israel, mas ainda não tinham tocado em Judá, era só ameaça, mas ainda não tinha entrado em Judá. Mas aí Israel, levaram todos cativeiro e Israel desapareceu. Aquele lado norte, que era Israel, desapareceu. E só ficou Judá. E Isaías profetizou para mostrar, para dar uma esperança ao povo, que ele era médium, porque ele era profeta. Ele tinha mediunidade, e tinha uma mediunidade bonita. Aí Isaías disse para Acais, que era o rei na época de Judá, era Acais, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que ele se chamará Emanuel, oferecendo esperança em tempos de incerteza. Então ele disse assim, olha, a virgem conceberá e dará à luz um menino, aquele menino todos estavam vendo como o libertador de Israel, de Judá, o que sobrou de Judá, como libertador, aquele que viria para libertar, né? Então, nessa esperança, e não só foi Isaías, muitos outros profetas profetizaram, mas eu coloquei para exemplo Isaías. Vamos lá? Aí as profecias anunciando a vinda do Messias prometido. O Messias prometido seria aquele que o povo via como libertador da Judéia, seria o libertador. O que ele ia fazer? Ele ia lançar mão de armas, ele ia para a guerra. Eles estavam esperando ele com um exército poderoso, ele ia entrar, ia aniquilar, ia destruir os romanos. Ele ia fazer uma revolução, então estava esperando um grande guerreiro, um homem que fosse para... Aí nós temos, então, olha o que a gente tem de mensagens antes, e é interessante que essa profecia, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes, uma previsão detalhada feita por Davi, há mais ou menos, talvez, perto de 1000 anos antes de Cristo. Ele já vendo. O que é isso aí de Davi? Mediunidade. Davi tinha mediunidade. Ele viu o futuro. Então, nós tínhamos médiuns com grande potencial naquela época. Você vê ali, ó,
que foi mais ou menos na época em que que Judá já tinha sido dominada, que foi mais à frente, Joel foi mais ou menos, eu acho que na época dos persas, se eu não me engano foi em torno de 400, eu acho que ele estava no exílio babilônico, devia ser entre 500 e 400 anos antes de Cristo. Joel, ele foi usado, diz assim, derramarei meu espírito sobre todos, meus filhos e filhas profetizarão, terão sonhos e visões, meu espírito será derramado sobre todos. O que quis dizer? A mediunidade. Viriam mais irmãos com mediunidade, porque teria que haver a mudança. Então, muitos irmãos encarnariam com mediunidade ostensiva. Tá? Eles já estavam avisando. E Malaquias também, eu acho que foi, talvez nessa faixa também, de uns 400 anos antes de Cristo, ele profetizou, mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Por que eu quis deixar dessa forma, terrível dia? Para trazer um esclarecimento da interpretação que quem recebe a mensagem dá. Que nós temos que ter muito cuidado quando vai entregar uma mensagem, de que forma nós vamos entregar esta mensagem. Porque isso foi a forma que quem entregou a mensagem viu o grande e terrível dia. E o grande e terrível dia que Elias viria era quando Jesus veio, que Elias veio como João Batista. Jesus mesmo disse, eles não queriam Elias, é aí João Batista. Então Jesus veio como João Batista. Elias reencarnou como João Batista. E Jesus mesmo testificou isso assim, vocês não pediram. E o Elias, o João Batista que haveria de vir. E olha a mediunidade de João Batista. A mediunidade dele foi linda, teve uma mediunidade ostensiva. Isso que nós temos que entender. Então, e tomar cuidado quando entregar a mensagem, porque esse grande e terrível, era terrível o quê? Porque era ruim? Não, foi bom. Foi de esperança, foi de renovação, foi de um novo tempo. É a forma que a gente entrega uma mensagem, que a gente tem que estar atento. Vamos lá. Aí continua na questão dos fenômenos mediúnicos. Durante a vinda de Jesus, pouco antes do nascimento de Jesus, Zacarias, que foi o pai de João Batista, ele vê um anjo, que ele diz que viu um mensageiro, ele viu como se tivesse encarnado, como se fosse encarnado. Ele viu a pessoa como tivesse, que ele diz, o anjo veio, falou com ele, ele viu. Então, ele viu como se fosse encarnado. Aí disse para ele, sua mulher vai conceber, você vai ter um filho, vai colocar o nome de João. Ele viu como se aquele espírito tivesse encarnado. Ele falou assim, foi um anjo, uma mediunidade ostensiva. Ele viu os espíritos como encarnado fosse, já naquela época de Jesus. Aí a gente vê o anjo que veio a Maria e veio a José anunciar o nascimento de Jesus. Maria viu e conversou com ele. Diz assim, foi em sonho. Tá? Para eles era sonho, eles foram desdobrados de forma consciente. Eles tiveram desdobramento consciente. Então, como é que eles iam entender que naquela época eles desdobraram o consciente e foram conversar com alguém que falou para eles, vocês aceitam isso? Vocês querem aceitar e receber essa criança? Então, eles desdobraram de forma consciente. Olha a mediunidade de Maria, a mediunidade de José. Aí a gente diz assim, foi um sonho. Hoje, a gente questiona, porque a gente sabe que nós podemos fazer desdobramentos conscientes, que nós temos essa capacidade de fazer. Então, foi o que ocorreu com eles, desdobramento consciente. Aí, em Lucas, fala assim, que narra o encontro entre Maria e Isabel. Quando a criança no ventre de Isabel, que era João Batista, reagiu à presença de Maria, demonstrando uma conexão espiritual entre os dois bebês. Por que eu coloquei dessa forma?
Por quê? Maria, quando foi visitar Isabel, foi logo assim que ela soube que ela concebeu e a criança ia gerar no útero dela. Isabel, pelos estudos, parece que já estava no 6º mês de gravidez. Então, como Isabel já estava no 6º mês de gravidez, e Maria foi lá nessa época, a criança no ventre de Isabel sentiu a energia do que estava sendo gerado no ventre de Maria e jubilou. Olha, a criança veio com mediunidade e a ligação das duas, elas tinham uma ligação muito forte e as crianças também teriam uma ligação muito forte e elas tinham mediunidade. Olha como eles interagiram com a mediunidade. E a gente nem presta atenção nisso, porque para a gente acha tudo que foi história fabulosa. Não. É o que a gente vive até hoje. Isso é em decorrência dos irmãos que vieram com mediunidade. E já vem de lá trabalhando, porque é para mudar. E a gente chegamos num tempo hoje que nós estamos ainda avançando. Ainda vamos melhorar mais, que nós vamos avançar nessa capacidade mediúnica e também paranormal. Nós vamos nos capacitar mais. Então, nós estamos num processo de capacitação e vai ser contínuo. Aí, o contexto político na época de Jesus, como eu trouxe, que eu falei, que ali, no caso, já o domínio já era romano, porque os assírios dominaram, depois vieram os caldeus, com a Babilônia, que dominou, aí tomou aqueles impérios todos, dominou, combateu os assírios e dominou a área. Depois dos caldeus, que foi com Nabucodonosor, que era a Babilônia, veio os persas, os medo-persas, que fizeram ali e dominaram. Depois veio a Grécia, mas a Grécia acabou se dividindo, porque morreu Alexandre o Grande e a Grécia acabou se partindo, e a gente traz. Eu não quero trazer muito contexto histórico, eu quero falar da mediunidade, mas eu estou fazendo um apanhado. Então, aí no enfraquecimento da Grécia, pela divisão deles, porque se dividiu, a Roma foi crescendo como império e acabou dominando muitas das áreas. E a Palestina foi dominada por Roma em 63 a.C. Roma tomou a Palestina, 63 a.C. Palestina passou a ser colônia. Quando a gente diz que é colônia, foi colônia de Roma. É igual o Brasil foi colônia de Portugal, Palestina foi colônia de Roma. Então, aí a gente vê a questão do Egito. Egito foi dominado pelos romanos em 30 a.C. Foi o último faraó do Egito, foi o filho de Cleópatra. Então, foi o último faraó do Egito. Filho de Cleópatra com... Oi? Acho que foi Marco Antônio, agora não lembro. Foi Marco Antônio, não me lembro, agora me fugiu o nome. Aí foi o último... E acabou a Roma dominando aquilo ali. Eu acho que foi Júlio César, se eu não me engano. Eu me fiz, porque a minha mente agora está tão ruim. Então... Cesarião. Oi? Cesarião. Era o filho de ele, é o filho de Cleópatra. Eu só não coloquei o nome, porque eu não quero muito aprofundar nessa questão histórica. Eu quero entrar na questão... Então, a Palestina, que foi o berço de Jesus, estava sob influência romana, criando um ambiente de uma tensão política e expectativa messiânica. Mas eu quero entrar agora num outro contexto, antes de avançar. Olha só. Teve um período que foi o Egito que estava ali dominando com uma religião politeísta. Sai o Egito, vem os assírios, depois vem os caldeus, depois vem a Pérsia, que era também politeísta. Tá? Depois da Pérsia vem a Grécia, que também tinha
era politeísta, isso tudo. Quantas mensagens a gente encontra na Bíblia dos profetas do passado que falavam para o povo palestino: vocês estão buscando outros deuses, vocês estão adorando outros deuses, vocês abandonaram o seu Deus. Por quê? Porque Israel também estava politeísta, eles estavam buscando vários deuses naquela época. Então, gente, olha quantas informações tinha dentro daquele povo de várias correntes de religião, quantas religiões dentro de Israel, quantas correntes de ensinamento que não tinha. Tinha aquelas leis dos 10 mandamentos que foram dados a Moisés, que eles aceitavam e seguiam aquilo de forma bem liderado pelos sacerdotes que impunham aquelas normas e obrigavam o povo a cumprir. Então você vê quantas informações de várias religiões o povo recebeu. Jesus teve acesso a tudo isso, gente. Pensa que Jesus não teve? Teve. Quantas informações ele teve? Teve acesso a todas as informações. Pensa que Jesus não teve acesso às leis herméticas? Teve. Jesus teve acesso à mensagem de Zoroastro? Teve. Jesus teve acesso a tanta coisa, gente, porque isso estava entranhado no povo. Tanto que era briga, era luta, sabe? Aí Jesus impactou profundamente a cultura, a economia, a sociedade da região, transcendendo as limitações políticas de seu tempo. Por quê? Olha a gama de conhecimento que Jesus recebeu. Porque isso tudo estava dentro do próprio país. Porque vem traz um contexto, aí traz a visão deles religiosa, a visão cultural, tudo traz para uma nação. Daqui a pouco sai aquela, vem outra. Olha quanta informação tinha lá dentro. E Jesus pôde ver isso tudo, ter contato com todas essas questões. Ele foi questionar a imposição dos sacerdotes. Porque o povo estava sendo massacrado. Porque o povo tinha quantas religiões naquela época, quantas visões, quanta corrente, quanta filosofia o povo podia seguir, e estavam obrigando o povo a seguir só uma. E o povo tinha acesso a muitos. Então, havia revolta? Sim. Eu coloquei isso aqui justamente para testificar isso que eu acabei de falar, para trazer uma... quando Jesus nasceu, você vê a mediunidade que tinha na região, que eu já falei, toda aquela área, quantos médios nós tivemos, quantos irmãos com mediunidade ostensiva. Olha os magos que vieram da Pérsia, eles saíram da Pérsia e foram estar com Jesus, porque eles já sabiam que ia nascer alguém especial lá naquele local. Eles já tinham recebido as informações, saíram da Pérsia, transitaram, passaram pelo que é Iraque hoje, e os magos chegam à casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. O texto bíblico descreve como ficaram felizes e alegres ao encontrar aquele que eles procuravam. Eles foram certinho no local que ele estava. Então, a visita dos magos ressalta a universalidade da mensagem. Essa mensagem foi para vários cantos? Foi. Quantos mais receberam e não foram lá? Quanto mais sabiam que algo de novo, algo diferente estava ocorrendo. Nós tínhamos muitos médios que estavam ligados. Então, aqui, ó, a universalidade da mensagem de Jesus, que se estende a todas as nações e povos, transcendendo barreiras culturais e geográficas. E a mensagem de Jesus... obrigada. Obrigada. A mensagem de Jesus é diante de todo o conhecimento que ele adquiriu. O conhecimento está dentro da própria terra ali. Olha quanto contato que eles tiveram com culturas diferentes, religiões diferentes, conhecimentos diferentes. Tiveram esse contato todo. Vamos lá?
Qual era a identidade e característica dos magos? Os magos do Oriente eram eruditos persas com profunda expertise em astrologia, astronomia, representando a sabedoria científica da época. Eles estudavam, eles eram como os nossos astrônomos, astrólogos de hoje, eles estudavam os astros. E eles analisavam todos os movimentos dos astros, eles identificaram aquela estrela. E eles sabiam, pela mediunidade deles, foram informados o que significava. E eles tinham a mediunidade ostensiva, como eu falei. Sua extraordinária capacidade de interpretação sugere uma forma de mediunidade ostensiva, conectando-os com planos superiores de consciência. Não é de espiritualidade, de consciência. Nós podemos estar conectados com a espiritualidade e não termos a consciência. Eles tinham consciência. Eram também líderes de povos nômades e seguidores do profeta Zoroastro, que foi fundador do zoroastrismo no século VII a.C. 7 antes de Cristo, olha, século, já existia. E a Pérsia dominou aquela área. A gente tem os estudos na Bíblia colocando sobre os envolvimentos dos como José que foi para o Egito. A gente sabe do Daniel, que ele pegou o domínio dos medos e dos persas, depois ele ficou no Império Medo-Persa. Daniel pegou tudo isso. Então, a gente vê, Daniel era médium. Os amigos, Ezequiel era médium. Todos com mediunidade aberta, sabe? Estavam sujeitos a influências, sim, como nós estamos, porque nós somos uma antena. A gente ouve um lado e ouve o outro, a gente vai escolher o caminho. Quem a gente vai ouvir mais, esse lado ou esse aqui? Eles também foram assim. Muitas profecias que estão ali foram complicadas? Sim, como nós temos até hoje muitas profecias complicadas, muitas mensagens que só causam problemas. Também naquela época, a mesma coisa. Eu até coloquei esse mapa que eu queria explicar, porque, por exemplo, a Pérsia ficava mais ou menos aqui, que tinha o Império Parto, que a Pérsia foi um império imenso. Aqui de Pártia. Então, a Pérsia é mais ou menos aqui. Aqui está como um mar inferior, mas na realidade ali não dá para ver muito bem, mas se eu não me engano ali era o Golfo Pérsico, aqui, que a Pérsia está aqui. Aí você tem o Iraque, aqui a Mesopotâmia, o Iraque era aqui Jerusalém. Tá? Então, eu só coloquei para vocês verem essa situação. Aí, o que chama atenção? Olha o Império Romano, ó. Toda essa parte verde era dominado por Roma. Era o Império Romano, assim como os outros impérios dominaram tudo, dominaram muitas áreas. E assim foi com Roma. Olha a extensão do que Roma dominou. E eles estavam preparando para dominar a Pérsia, porque eles ainda não tinham dominado a Pérsia. Mas ainda tinham umas lutas de Roma com a Pérsia, tinha algumas lutas ali, mas eles ainda não tinham dominado a Pérsia. Pelo que eu estudei, quem estava planejando invadir e dominar a Pérsia foi Júlio César, que foi assassinado, ele não conseguiu, mas eles estavam planejando, mas porque a Pérsia era isso. Não é? Então, os fenômenos mediúnicos durante o período de Jesus encarnado.
Aí a gente tem também que verificar isso. Olha, a luz do Cristo, a presença de Jesus irradiava uma luz espiritual que atraía entidades de diversas esferas. E atraía, aonde Jesus passava, tinha sempre manifestação de espíritos em alguém. Tinha sempre um endemoniado. O que quer dizer isso? Ele estava sendo obsediado por espíritos. E muitos diziam assim, somos legião. Por quê? Eles eram atraídos. Eles vinham a Jesus. Por que eles vinham a Jesus? Porque eles estavam dominando aquelas pessoas, eles queriam ser libertos, eles queriam ser resgatados. E a gente não consegue enxergar isso ali na Bíblia. Aí a gente acha que tem que expulsar demônio. Mas eram espíritos que queriam ser resgatados, queriam sair de onde eles estavam. Eles diziam, somos legiões, legião é o nosso nome, eles estavam pedindo socorro. Olha, numerosas falanges das zonas umbralinas eram atraídas pela luz do Cristo, ansiando pela libertação. E eles vinham, sim, por isso que tinha muito endemoniado. Quantos espíritos que ali eram um local de guerra, quantas guerras, quantas nações dominando outra, quanto sangue derramado, quanta gente morta. Ajuda ali. Tá bem? Mas é bom dar uma cobertura para ela, que às vezes vem irmão. Então, era um massacre, gente. Eles lutavam, tiravam vidas, derramavam sangue, quantos, um matando o outro. Olha quanta obsessão, quanta gente reencarnando, tirou a vida do outro e o outro querendo se vingar. Era isso que se vivia naquela época e que a gente não enxerga hoje. A gente só vê assim, Jesus, Jesus, e fica querendo... Não, Jesus veio para trazer, mas nós temos que enxergar a realidade que era naquela época, que não é diferente da nossa hoje. É a mesma realidade, esses espíritos pedindo socorro. O poder de cura, ó. Relata como Jesus curava pessoas dominadas por demônios e diversos males. Muitas doenças eram espirituais porque eram provocadas pelos obsessores. Nós tivemos contato com uma irmã que estava doente, o espírito se manifestou para ser retirado ali, ele foi encaminhado e a irmã está fazendo tratamento porque está doente, porque está sob obsessão. Então, muitas daquelas curas que Jesus realizava de doenças eram por obsessão. As pessoas estavam sendo obsediadas e os espíritos estavam pedindo socorro. E Jesus sabia disso, Jesus encaminhava eles. Em Lucas, menciona mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Vamos para o outro, que eu quero falar sobre as mulheres. Então, eu repeti aqui para falar sobre as mulheres, porque muitas dessas mulheres eram obsediadas. Elas foram obsediadas. Então, o que aconteceu com essas mulheres? Elas eram prostitutas? Não. Elas eram obsediadas. Os espíritos estavam pedindo socorro. E Jesus entendeu qual é o papel da mulher, porque Jesus respeitava o sagrado feminino. Por isso que Jesus queria ter as mulheres perto dele. Várias mulheres naquela época que foram libertas de obsessão de espírito, passaram a contribuir com a missão de Jesus e amparar. Foram as mulheres que deram o maior suporte na missão de Jesus. Foram elas que deram o maior suporte. Porque Jesus respeitou o sagrado feminino. E ele queria essas mulheres perto dele. Foram elas que apoiaram. Tinham os discípulos que seguiam? Tinham, mas tinha muitas mulheres como discípulos, mas acontece que o machismo era tão grande. Eu não estou falando do sagrado masculino, eu estou falando do machismo, de uma postura já do homem encarnado, postura cultural, já era tão forte que essas mulheres não podiam ter voz. E continua até hoje. Hoje a mulher está se libertando, mas a libertação da mulher está sendo de uma forma... Não quero nem entrar nesse contexto, que não é o que eu quero trazer. Eu quero falar sobre mediunidade. Então, Jesus respeitou o sagrado feminino. E
e elas foram importantes, que elas apoiaram muito a missão de Jesus. E Maria Madalena, ela se destacou, ela foi uma grande discípula. Maria Madalena foi importante na divulgação da missão de Jesus. Tudo aquilo, a mensagem de Jesus, ela foi uma das que mais divulgou. Ela trouxe contextos fabulosos que, por ser mulher, pelo machismo, foi tudo, quiseram aniquilar e destruir. Mas, graças a Deus, tudo está sendo resgatado, porque o sagrado feminino, ele vem agora, essa época que nós estamos vivendo, está entrando na energia feminina. E está ocorrendo essa mudança, e se a gente não se equilibrar, nós vamos ficar nos atacando, casa atacando casa, trabalho atacando trabalho, irmão no YouTube gravando para atacar outro trabalho, outro irmão gravando, estão se unindo para atacar. Várias casas, ela está querendo destruir a outra, quem é que tem um trabalho melhor? Por quê? Está havendo essa não é uma disputa, é porque está entrando a energia feminina no planeta, porque tem que ocorrer o equilíbrio do feminino e o masculino, tem que ocorrer esse equilíbrio. E nós temos que buscar esse equilíbrio. As autoridades concedidas aos discípulos por Jesus, aqui em Marcos 6,12 diz, nos revela que os discípulos expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Este é um exemplo claro da autoridade delegada por Jesus aos seus seguidores, no caso, seus discípulos. Por que eles faziam isso? Eles tinham mediunidade. Eles eram médios, gente. Na religião evangélica, a gente diz que tem os dons espirituais, dom de cura, dom de profecia, dom disso, dom daquilo, uma série de dons. É mediunidade. Eles eram médiuns. O ministério dos discípulos é marcado pela compaixão e pelo amor, refletindo a própria natureza de Jesus. Desculpa, alguém encostou aqui em mim. Peraí. Deixa eu... Oi? Se recupera. Não, mas eu vou pedir perdão que a minha voz vai mudar. Vou pedir desculpa aos irmãos, mas vai mudar a voz. Então, o ministério dos discípulos é marcado pela compaixão e pelo amor, refletindo a própria natureza de Jesus. Esta capacidade de curar e libertar denota maturidade espiritual, demonstrando que estavam preparados para continuar a obra iniciada pelo seu mestre. E realmente continuaram, sim. Se não fossem eles saindo pelo mundo, e principalmente Maria Madalena, que muito atuou, Paulo, que muito atuou para levar a mensagem de Jesus aos gentios, nós hoje não teríamos essa mensagem aqui no nosso meio. Então, eles foram muito atuantes. Vamos lá? A missão dos 72 discípulos. A gente só fica preso aos 12. Fala só dos 12, mas eram muito mais. Vocês não têm ideia quantos discípulos Jesus fez. Ele depois encaminhou mais 72 discípulos. Jesus escolheu mais 72 discípulos e os enviou de 2 em 2 para preparar sua chegada. O que ele fazia? Eles iam aos locais que Jesus preparava para ir lá. Então, já mandava os discípulos à frente. Quando Jesus chegava, já tinha sido avisado que Jesus viria. Jesus já chegava no local, o povo já sabia que Jesus ia estar lá. Eles foram enviados para preparar a chegada de Jesus nas cidades e lugares. Esta missão demonstra confiança, independência e maturidade mediúnica dos discípulos. Você vê, eles confiaram, tiveram a independência de ir, não ficaram com medo de ir. Foram aos pares, enviava de 2 em 2, foram aos pares, não tinham medo de ir e tinham maturidade mediúnica, porque eles não tiveram medo de usar a mediunidade deles em prol da população.
Eles voltaram felizes porque eles impunham as mãos, eles oravam e eles viam resposta. Vamos lá? Crucificação de Jesus e suas implicações espirituais. Sonho, é interessante que esse sonho premonitório foi... Quem teve foi a esposa de Pilatos, que ela avisou a ele, olha, eu sonhei isso, você não toma nenhuma decisão, porque esse homem, ele é inocente. Então, deu o conselho a Pilatos, e o Pilatos não ouviu muito o conselho. Por que que eu coloquei isso? Olha, ela era médium, ela tinha mediunidade, a esposa de Pilatos tinha mediunidade. Manifestações após a morte de Jesus, desencarnados se tornaram visíveis aos encarnados, indicando uma abertura mediúnica em boa parte dos habitantes. Aí a Bíblia, como ela já foi muito modificada, ali diz que eles ressuscitaram. Não. Abriu a mediunidade, quando rasgou o véu, que diz que o véu abriu de cima e embaixo, abriu o véu. O que foi? Rasgou o véu por quê? Abriu a mediunidade de muita gente naquele momento. Muita gente abriu a mediunidade, passou a enxergar, passou a ter porque era necessário que abrisse a mediunidade deles, tá? Porque a mensagem tinha que ir mais longe. Muitos tinham que alcançar o que foi deixado por Jesus, a mediunidade foi aberta mesmo, e eles viam aqueles que tinham desencarnado como se fosse encarnado, uma mediunidade ostensiva, via como eles estavam encarnados. Hoje, quando a gente fala de um médium que tem uma mediunidade ostensiva, que vê desencarnado como se fosse encarnado, a gente fica, naquela época... O povo via e ficava assim, ressuscitou. Para eles nem sabiam que eram médios, nem sabiam que eles não estavam vendo o encarnado, eles estavam vendo um desencarnado que estava transitando ali no meio deles e já estava ali há muito tempo andando no meio deles, eles nunca enxergaram, passaram a enxergar naquele dia porque abriu a mediunidade de todos. E o que a gente enxerga disso? Nada. A gente continua cego e acha que tem expansão de consciência. Elevação espiritual. Paulo, em Efésios 4, menciona que cada apóstolo recebeu um dom especial. Olha, abrindo a mediunidade mais ainda de cada um. E ainda diz que Jesus foi ao inferno, ao umbral, e levou uma porção de espírito com ele. Ele foi lá resgatar. É a missão de Jesus. Ele veio resgatar os irmãos, ele veio trazer uma mensagem linda. Ele não veio trazer guerra. Ele não veio trazer guerra. Jesus não veio trazer divisão. Ele veio trazer a luz a esse mundo no sentido de ajudar os irmãos a enxergarem a realidade, enxergar o irmão. Quando eu falo assim, que a gente faz caridade, vai para a rua, leva comida, né? Leva comida para as pessoas que precisam. A gente assiste de várias formas, mas a gente não olha quem desencarnou. Porque a gente não enxerga. Quem que enxerga? E lá naquela época eles enxergaram os irmãos que desencarnaram, mas para eles estava encarnado. Eles não entendiam que era espírito. E hoje a gente tem o conhecimento. E o que a gente faz? Divisão. Divisão. A gente continua fazendo divisão. Vamos lá? A questão quero falar aqui do dia de Pentecostes, que foi o batismo no Espírito Santo, a abertura da mediunidade. Em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, os seguidores de Jesus estavam reunidos e cheios do Espírito Santo, falavam em línguas. Ali houve novamente a abertura de mediunidade de muitos. Muitos tiveram ali as suas mediunidades abertas, ali no momento de oração.
Aí o evento é marcado pela manifestação do Espírito Santo em forma de línguas de fogo, capacitando os discípulos a falarem diferentes idiomas. O Espírito Santo é o Consolador, prometido por Jesus, trazendo capacitação para a missão global, que é o que eles colocam dessa forma. Na realidade, ali, houve abertura de mediunidade. Abriu a mediunidade de muitos. Então, vê a mexida que foi feita naquela época, para que a gente tivesse a mensagem de Jesus ainda viva no nosso meio hoje. A manifestação em forma de língua destaca a importância da missão global e da comunicação transcultural, que foi o que eu acabei de trouxe todo. Mas ali foi a abertura de mediunidade. Vamos lá? Falar sobre eu ia até falar de outras religiões, eu preferi falar só desta, por causa dos magos persa, que foi a base. Não, tem muita. Então, origem e fundação, fundada pelo profeta Zoroastro na antiga Pérsia. É uma das religiões mais antigas do mundo, baseada na crença de um Deus único e onipotente, que eu não sei como se pronuncia, mas eu acho que deve ser a Uda ou a Ruda, Mazda. Aí fala o dualismo cósmico. Enfatiza a luta entre o bem e o mal, com a ajuda de Mazda, combatendo o princípio do mal. E ele cria os espíritos imortais que vão auxiliá-lo. Então, ele tem 6 espíritos que ele determinou, criou para que auxiliassem ele, que é auxiliado por 6 espíritos imortais sagrados. Eu só botei o que significa cada um. Espírito do bem, retidão suprema, governo ideal, piedade sagrada, perfeição e imortalidade. Vamos lá? Qual o princípio do mal no zoroastrismo? É representado pelo eu acho que é Manu, não sei como pronuncia, porque eu ainda não estudei. O princípio do mal é acompanhado por entidades demoníacas que representam aspectos negativos da existência humana e cósmica. Entidades negativas, o que eles representam? O mau pensamento, a mentira, a rebelião, o mau governo, a doença, a morte. A morte eu vou colocar aí chamando a atenção, não é a morte física, mas eu coloco como morte, são os desvarios, tudo aquilo que o espírito acaba entrando, como a gente entra na roda de samsara, tem que voltar, então eu considero essa questão. A crença no céu e no inferno e na ressurreição dos mortos para um julgamento final são aspectos importantes da fé zoroastriana. Jesus, princípios fundamentais. A mesma coisa que o Zoroastro, Deus único. Só que a gente chama de Deus, o eterno, Deus único e onipotente, a fonte criadora, que a gente chama. Vida após a morte, céu e inferno como estados espirituais. É o que a gente ou vai para o céu ou vai para o umbral. Ou vai para as colônias espirituais ou vai para o umbral. Ou vai para locais mais elevados ou vai para o umbral, céu e inferno. Tem também o mal e o bem? Sim, Deus bem, Satanás, diabo, mal. Não é isso que a gente fala? Então, só que eu botei aqui reencarnação porque eu quero chamar a atenção, porque o povo daquela época acreditava na reencarnação, mas foi tudo modificado, a Bíblia foi modificada, foi introduzida a ressurreição e fica... um grupo de cristãos acredita que vai ocorrer a ressurreição. Mas, naquela época, se falava na reencarnação. Então, retorno da alma para a evolução espiritual. E você vai ler a Bíblia, que a porta fala o tempo todo da alma. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto, quando fala que a espada da justiça de Deus, que é uma espada de 2 gumes, corta por todo lado, que ele vai na divisão da alma e do espírito. E eu gosto disso aí, por quê? Porque se você for analisar as mensagens de Jesus, lembra as leis herméticas. Olha aí as influências. Lembra as leis herméticas. Ele
Teve a mensagem Zoroastro? Teve. Teve as leis herméticas? Teve. Olha quanta gama de informações de outras religiões foi forjar Jesus entrou para trazer a mensagem dele. Porque ele só trouxe para chamar a atenção da gente na questão daquilo que a gente tinha que entender, que mudar. E ele trouxe conhecimento de várias religiões. Ele teve uma mente expandida. Ele não trouxe só de lá. Ele também trouxe o que ele estudou aqui. E ele teve contato com cultura e religião de outros povos. E qual é a mensagem principal de Jesus? A luta do bem e do mal é interna, é dentro de nós. Não adianta olhar para o outro, tem que olhar para dentro de nós. Tanto que ele diz assim, vigiar, fazer o bem ao seu próximo, olhar o seu próximo como a ti mesmo. O que ele quis dizer com isso? Olhar o próximo como a ti mesmo. Se você olha para o teu irmão, vê a dificuldade do teu irmão, está dentro de você. Então, olha para você. Se melhore. Haja dentro de você. Se cure para você ajudar teu irmão. Se cure primeiro. Não adianta você apontar o dedo para o teu irmão, porque aquilo que você vê no teu irmão tem em você. Então, é isso que Jesus quis colocar. Vamos lá? A cosmologia e ética de Jesus. A crença no céu e no inferno é tradicional. Várias religiões têm isso. Com a ressurreição, que eu coloquei reencarnação dos mortos e julgamento final. No caso, naquela época se falava na reencarnação. Ressurreição foi colocada depois que a Bíblia foi modificada. Então, tanto que Jesus, ele chega para Nicodemos e diz assim, que Nicodemos fala para ele, eu tenho que nascer de novo? Quando ele pergunta, Jesus falou assim, tem que renascer. Ele, mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus estava falando da reencarnação para ele, e ele não compreendeu direito. A unidade divina, a cosmologia de Jesus enfatiza a unidade entre Deus e a humanidade, ou seja, Deus e o homem, nós somos um. Nós somos um com Deus. Então nós temos que olhar Ele. Nós temos que seguir, temos que nos modificar. Nós não temos que olhar o outro, nós não temos que ver os defeitos do outro, nós temos que olhar dentro de nós o que precisa ser modificado dentro de nós. Olhar para dentro, não olhar para fora. Ética de Jesus, comportamento moral. A ética de Jesus enfatiza a importância do comportamento moral com foco maior na ação e pensamento. Amor. Jesus ensinou que o amor a Deus e ao próximo é fundamental para a vida espiritual. E perdão. O perdão e a compaixão são essenciais para viver de acordo com a vontade de Deus. Foi esse ensinamento que Jesus deixou. Jesus não deixou a espada, Jesus não mandou a gente atacar irmão, Jesus não mandou a gente destruir irmão, Jesus deixou o amor. O amor. Vamos lá? A comparação entre as éticas do zoroastrismo e de Jesus. Semelhanças. Ambas as éticas enfatizam a importância do comportamento moral. Olhar para si. Olhe para o seu comportamento e da luta contra o mal. Lute contra o mal que há dentro de si. Todas elas falam da luta contra o mal. As duas tradições reconhecem a existência de forças espirituais e a importância da escolha individual. Tanto o zoroastrismo quanto os ensinamentos de Jesus abordam conceitos de céu, inferno e julgamento final, estabelecendo padrões éticos para a conduta humana. Então, nós temos padrões estabelecidos de conduta. A ética de Jesus coloca um foco maior no amor e no perdão, enquanto a ética do zoroastrismo enfatiza mais a importância da justiça e da verdade. Jesus apresenta a luta entre bem e mal como uma batalha interna, pessoal, enquanto o zoroastrismo a retrata mais como um conflito cósmico entre forças opostas, representadas por entidades espirituais distintas.
que foi o que o Paulo trouxe. Olha a influência. O que Paulo diz? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes nas esferas celestiais. Ou seja, a luta do bem e do mal, o espírito de um lado, o espírito do outro lutando. Apóstolo Paulo trouxe isso. É do fundamento do zoroatrismo, sim. E Jesus vai mais além, que diz assim: cuidado com os vossos pensamentos. Os vossos pensamentos não são bons. E tanto que ele diz, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai, é o que tu fala, é o que tu agride, é o que tu julga. É isso que te contamina, não é o que tu come. É o teu comportamento, é a tua postura. Isso é que te contamina. Vamos lá? Falar aqui um pouco do apóstolo Pedro. Por que eu coloquei para falar um pouco sobre ele? Que eu queria falar da questão mediúnica. Os fenômenos mediúnicos são amplamente relatados na Bíblia, especialmente através dos apóstolos que seguiram os ensinamentos de Jesus. Estes eventos extraordinários demonstram manifestações espirituais que transcendem o entendimento comum da época. O apóstolo Pedro foi protagonista de diversos fenômenos mediúnicos significativos, incluindo a cura de Enéas. Ou seja, Enéas estava doente, ele foi lá, orou com Enéas e Enéas foi curado. Mas por quê? Quantas doenças eram por obsessão? Quantas doenças que se manifestavam no físico, como nós temos até hoje? Quantas doenças manifestadas no físico que são obsessivas? A ressurreição de Dorcas, a cura de um paralítico. E esse paralítico, eu até coloco assim, quantos irmãos que são obsediados, que ficam paralisados. Eles não têm força para nada, eles são sugados de uma tal maneira que eles não têm força. A gente são paralíticos, podem estar obsediados naquela época com tanta guerra, tanta morte, naquele quadro ali de horror, de tanta guerra. Imagina quanta obsessão, quantos irmãos nessa situação. Então, se curou muito, sim, porque recolheu os espíritos sofridos e encaminharam, e os irmãos ficaram libertos. E a gente vê a Dorcas, que fala... Eu até nem entro muito nessa questão, porque naquela época não se tinha muito conhecimento. Será que Dorcas desencarnou ou ela teve aquele quadro que parece que foi, mas não foi? Então a gente tem que questionar isso, sabe? Tem que questionar nessa questão. Uma vez a Sabrina teve um processo aqui que a gente não sentiu o coração nem o pulso dela. Os irmãos que entraram em pânico aqui, em pânico. Eu mandando os irmãos acalmarem eles em pânico. Ela morreu. Eu falei, morreu nada. Então, tá aí, ó. Então, estes relatos bíblicos nos convidam a refletir sobre a dimensão espiritual presente nas escrituras sagradas e como estes fenômenos influenciam o desenvolvimento do cristianismo primitivo. Até hoje... Gente, vamos olhar a realidade daquela época, não é diferente da realidade que nós temos hoje. Foi a mesma realidade. O que a gente está vivendo hoje se viveu naquela época. A gente tem que abrir a mente e enxergar. Está se falando de expansão de consciência? Sim, vamos buscar expansão de consciência. Entender o que foi realizado lá. Aí fica uma colocação que aí você vê essa luta. Você vê uma luta, uma disputa de conhecimento. Quem é que sabe mais, quem é que sabe menos? Luta com conhecimento. Quem é que leu mais livro, vai fazer uma palestra e não tem expansão de consciência, tem conhecimento. E não tem expansão de consciência, não sabe o que é mediunidade, não sabe o que está ocorrendo com o irmão, não sabe olhar o irmão, não sabe o que está ali, porque não tem, só tem conhecimento. Vamos. Agora falando sobre Paulo.
curas através interessante de Pedro, que uma coisa que eu esqueci de relatar de Pedro, que as pessoas, na época, dizia que as pessoas ficavam com seus doentes correndo atrás de Pedro para botar na sombra de Pedro, porque a sombra de Pedro curava. Gente, aí onde Pedro passava, todo mundo corria com os doentes para botar na sombra de Pedro. É diferente de hoje? Não. Não é diferente, a gente vive a mesma coisa. A turma que está na idolatria com o médium, uma idolatria terrível, eles não enxergam, eles não saem dessa idolatria, naquela época já tinha e temos hoje mais. O apóstolo Paulo, curas através de objetos, olha aqui, lenços e aventais de Paulo, eles eram levados e colocados sobre os enfermos, resultando em curas milagrosas. A idolatria, gente. Quantos lenços que Paulo usou, que alguém surrupiou e levou para o outro doente? Olha assim, foi feito isso, gente. E nós continuamos tendo a idolatria. Paulo ressuscitou Eutico após este cair de uma janela durante uma pregação prolongada. Por que eu coloquei? Porque ele caiu da janela, bateu com a cabeça e desmaiou. Será que ele morreu? Até que ponto muitas coisas são distorcidas com aquilo que a gente passa? Imposição de mãos. Ao impor as mãos sobre alguns discípulos, Paulo promoveu curas e a abertura da mediunidade neles. Isto é mediunidade. E ela é trabalhada. Aqui, nós temos o Henrique, nós temos a Ediana, nós temos vários que fazem o reiki. Quantos melhoram? Muitos. Por quê? Trabalha a energia dele, ele se trabalha, ele se melhora a cada dia. A Ediana se trabalha, se melhora, pratica o reiki. Ela estuda e pratica o reiki. Faz a imposição das mãos. E Paulo foi mais além. Quando ele fez a imposição das mãos nos irmãos, abriu a mediunidade de vários. Está lá na Bíblia. Vários irmãos tiveram a mediunidade aberta pela imposição das mãos de Paulo. Experiência, Paulo foi curado da cegueira aqui, Quando ele cai, quando ele vai no caminho de Damasco para caçar os cristãos, que vem aquela luz que Jesus se apresenta para ele cai do cavalo e fica cego, foi Ananias, que tinha mediunidade, aí recebeu a mensagem, vai lá no Paulo, vai lá, bota a mão nele. Vai lá, emana em tua energia para ele. Vai lá, passa a mão. E foi Ananias lá com as mãos sobre Paulo. Por quê? Tinha que mostrar para Paulo a mediunidade. Você está pensando que a mediunidade do Paulo não foi aberta naquele momento? Foi. Ele caiu do cavalo, ele ficou cego, porque abriu a mediunidade dele. Ele não estava nem se dando conta do que estava ocorrendo para ele, ele não perdeu a visão, a mediunidade dele foi aberta. E Ananias foi lá apenas para tocar nele e ajudar ele a lidar com a mediunidade dele, que ele não estava sabendo lidar com aquilo. Vamos lá? Idolatria, formas e manifestações. Idolatria, materialismo, dinheiro, poder e fama. As pessoas, a gente pode ter dinheiro, sim. Não é pecado ter dinheiro, não é. Mas a gente tem que saber usar, saber lidar com o dinheiro. Nós não podemos fazer do dinheiro nosso Deus. Mas podemos usar o dinheiro. O poder. Muitos usam o dinheiro para ter poder e querem o poder e vão atrás do poder e não estão nem preocupados os meios que vão alcançar o poder, nem os estragos que vão fazer com o poder. Está na idolatria do dinheiro? Sim, na idolatria do poder também. A idolatria do dinheiro e do poder, e fazem um estrago imenso. Fama. Quantos querem fama? Eles não estão nem importando com mais nada, só querem a fama. Tem que ser assim,
Eu sou o tal. Eu quero a fama. E isso em todas as áreas. Quantas disputas ocorrem dentro do setor de trabalho, de um com o outro, disputando quem é o melhor profissional? No hospital que você trabalha, quantas brigas existem entre profissionais dentro da mesma área, um denegrindo a imagem do outro, porque ele tem que ser o melhor. Isso é idolatria a si mesmo como profissional. Olha aí, idolatria. O hedonismo, prazer como objeto principal. O indivíduo que quer ter prazer, vamos colocar assim, culto à beleza exacerbada, que é um prazer. Quantas pessoas, pessoas que desencarnam por causa do excesso de exercício físico? Quantos você lida no hospital com isso? Quantos desencarnam pelo excesso, se massacram? Quantos ficam doentes, ficam com problemas sérios de saúde a nível de futuro, porque se massacraram com exercícios físicos, com exagero, porque a idolatria do culto ao corpo. Só vão saber as consequências dessa idolatria no futuro, quando os problemas vêm. Culto às pessoas, veneração excessiva a outros. Quantas pessoas idolatram o outro, idolatram jogador de futebol, idolatram pastor, idolatram palestrante, idolatram... Quantas pessoas são idolatradas, vivem na idolatria e não enxergam a realidade da situação? Um jogador de futebol que ganha milhões, e estaria o indivíduo naquela idolatria com o jogador e ele está passando fome. Ele junta os tostões para pagar uma entrada para assistir um jogo. Eu tenho trauma, porque na minha casa a gente era pobrezinho, não tinha nada, só tinha um radinho pequenininho de pilha. Era o único rádio da casa. Meu pai, pela idolatria dele com o futebol, perdeu no Maracanã. Foi assistir jogo no Maracanã e leva o rádio. Eu fiquei triste, porque perdi o único radinho que a gente tinha em casa. Porque a idolatria. Ele não tinha dinheiro para comprar um rádio bom. A gente tinha aquele rádio velho. Mas teve dinheiro para ir para o raio do Maracanã assistir o jogo. Olha a inversão. Culto a pessoas, veneração excessiva a outros. E tem o indivíduo que tem aquele amor platônico, aquela idolatria por aquele indivíduo, aquela coisa de louco, idolatria por político, idolatria por política, por partido político. É uma idolatria doentia. Idolatria por religião. Idolatria... Nós que viemos somos evangélicas. Olha, eu vivi isso, gente. Às vezes, uma denominação, às vezes há desacordo de denominações, porque uma se sente melhor que a outra. E as pessoas cultuam mais aquela denominação, dizem, não, ali aquela é melhor. Não, melhor é quem está dentro das religiões que tem que se melhorar. Não é cultuar o egocentrismo, a adoração a si mesmo. O indivíduo que ele se adora, ele não consegue enxergar os seus problemas. Os seus problemas não são enxergados. Ele vê de todo mundo. Ele acha que vai consertar todo mundo. Eu vou te consertar, eu vou te consertar, eu vou te consertar, eu vou te consertar, eu vim para te consertar, eu vim para te consertar, eu vim para te consertar, e não olha os seus próprios problemas. Ele não olha para dentro de si para ver o problema dele. Ele não consegue enxergar. Ele olha, o problema que é dele, ele vê nos outros. E ele não consegue enxergar em si mesmo. Isso é idolatria de si. É o seu próprio ego. Jesus abordou diretamente a questão da idolatria material em Mateus 19, 21. Que ele diz, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Por que eu botei esse versículo? Gente, eu não estou agitada. Aqui tem alguém
aqui comigo, que ele é muito dinâmico. Você está vendo quem está comigo, né? Ele encostou aqui, ele é muito... Eu não estou agitada, é ele. É ele, é a energia dele. Ele está assim numa alegria, gente. Eu estou sendo contagiada pela alegria dele. E sinceramente. Oi? E sinceramente. Então, por que Jesus falou isso para aquele homem? Porque ele era religioso. Ele diz assim, eu cumpro todos os mandamentos, eu vou lá e eu cumpro a lei, tudo que está bonitinho ali. Quanta gente dentro da religião batendo ponto. Cumpre todos os rituais, cumpre tudo, está cumprindo tudo ali certinho. Estou perfeito, eu faço tudo com perfeição. Mas... só olha para si, não olha. Só olha para o outro, não olha para si. Não vê o que tem que ser mudado dentro de si. Não vê. Entendeu? Vai lá bater ponto, mas não muda. Continua a mesmice. Continua na mesma postura, batendo na mesma tecla, não muda. É isso aí que Jesus quis mostrar para ele. Vai, se modifica. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Testou ele. O que adianta você seguir se você não faz o que tem que ser feito? E é isso aí que Jesus quis dizer. Vamos lá? Manifestações modernas da idolatria. Veneração, que eu já falei, a líderes. A idolatria pode se manifestar, já até abordei tudo isso, né? Idolatria pode se manifestar como veneração excessiva a líderes religiosos ou figuras de autoridade, colocando-os em pedestal que deveria ser reservado apenas para princípios espirituais superiores. Ou seja, vamos fazer a reforma íntima, vamos nos conectar com o nosso eu superior. Ele está experienciando a vida aqui conosco, nós estamos aqui para ter essa experiência dessa vida e ele está experienciando conosco. Vamos nos melhorar. Esta forma de idolatria transfere a responsabilidade espiritual individual para figuras externas, criando dependência emocional e espiritual. Aí tem aquele ser que é idolatrado, você transfere. Tem pessoas que chegam a sonhar com aquele indivíduo, que acha que aquele indivíduo vai casar com ela, aquele indivíduo vai assumir ela, aquele indivíduo vai largar a mulher dele e vai ficar com ela. É aquela idolatria doentia. Aí vai lá para os trabalhos espirituais, vai até fazer um trabalho. Não, eu quero aquele. O amor excessivo e obsessivo por outras pessoas também constitui uma forma de idolatria, onde o objeto de afeição torna-se o centro da existência, substituindo valores espirituais mais elevados. Quantos estão assim? Quantos? E não conseguem enxergar. Quantos, gente? São muitos que estão nessa situação. Aí está lá, na idolatria. Jesus frequentemente alertou sobre como a avareza e o apego excessivo pode se tornar formas de idolatria que afastam o ser humano de sua verdadeira jornada espiritual. Sim, afasta. Essa idolatria de si mesmo afasta o homem da sua própria jornada espiritual. Ele se idolatra tanto que ele se perde no caminho. Ele se afasta da sua jornada espiritual. Alerta contra os falsos deuses. Por que eu quis colocar isso aqui? Eu não estou falando sobre questão espiritual, estou falando de deuses. Por quê? Porque Jesus disse, nós somos deuses. No outro dia eu fiz uma palestra, eu disse que existe perto de 9 bilhões de habitantes na Terra. São 9 bilhões de deuses. Se nós saímos de Deus, cada um de nós é um Deus. E de que forma a gente se comporta como um Deus aqui na Terra? De que forma a gente se vê? De que forma a gente vê o outro? Reconhecimento, identificar ídolos em nossa vida. Se eu sou o meu Deus, eu sou Deus de mim mesma, e eu sair de Deus, eu tenho que identificar o que precisa ser modificado em mim. Eu sou um Deus
que tenho que modificar o que necessita em mim, não no outro. Que cada um é Deus de si mesmo. E nós somos deuses porque fomos criados por Ele, saímos dele. Reflexão, examinar nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades como Deus aqui na Terra, experienciando o que o nosso eu superior está de lá nos acompanhando aqui. Então, o que nós fazemos? Quais são as nossas prioridades? Eu quero olhar, me melhorar, eu não quero... É como eu estava conversando com a Sabina, né? Que a gente estava conversando com isso. Ela falou assim... Eu digo assim que eu não quero voltar, mas eu não sei o que o meu eu superior prepara. De repente ele fala assim, volta que eu quero experienciar mais. E a gente vai ter que voltar. Ele diz assim, não, eu quero... E realmente é uma realidade, porque eu já vivi isso. Eu já conversei com o pai. Eu falei, pai, eu falei com o meu eu superior, olha, eu não quero. Mas se tu achar que eu tenho que voltar, eu vou dizer o quê? Vou voltar. Então, é isso que nós temos que ver. Quais são as nossas prioridades aqui? O que a gente tem que melhorar? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que alcançar? Porque a gente está aqui experimentando tudo que ele lá está seguindo com a gente. Equilíbrio, restaurar a harmonia espiritual. Eu tenho que restaurar a minha conexão com o meu eu superior. Eu não posso estar desconectada dele. Né? Ele lá e eu aqui desconectada dele. Nós temos que estar conectados com o nosso eu superior. E que como é que nós estamos fazendo essa conexão? Porque, falar da boca para fora e dizer assim, não, eu estou conectado, mas nas atitudes você vê que não está. Então, está conectado como? Então, nós temos que trabalhar essa reconexão. Não é nem reconexão, que nós não fomos desconectados dele. Ele continua conectado conosco. Nós é que temos que chegar a ele, porque a gente é que complicou a situação de se afastar. Por quê? A gente está ouvindo? Não. A gente está procurando voltar para ele? Não. É a gente. É a gente que faz isso. Em 1 João 5:21 diz assim, encontramos um alerta direto e simples, que no João diz assim, meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Esta advertência, embora concisa, carrega uma profunda sabedoria sobre a necessidade de vigilância constante contra as diversas formas de idolatria que podem se infiltrar em nossas vidas. Então, cuidado com os falsos deuses. Que falsos deuses são esses? Aqui, dentro de nós. São os nossas convicções, que nós acreditamos ser inabalável. Não tem mudança para elas. A gente não muda. São os nossos falsos deuses que tentam nos enganar. O que? Dizer que são os nossos sabotadores. Os nossos sabotadores. Sabrina usa a palavra sabotadores. Eu acho que está certo. Então, vou dizer os nossos falsos deuses que querem nos desviar daquilo. E se a gente não buscar esse equilíbrio, não olhar para dentro de nós, nós não vamos enxergar. Vamos lá? Agora o finalzinho, para a gente cantar essa música de agradecimento ao Pai pela palestra. E uma forma da gente se estruturar. E aí eu fiz aqui, cadê? Aqui, vamos acender a luz, que a gente vai acender a luz lá atrás só, aqui na frente não, só para os irmãos poderem... Oi? Assim, tá ali. Aqui tem a letra da música para quem... Isso aqui vai estar na tela, né? Oi? Mas talvez não enxergue. Oi? Quem está aqui na frente enxerga. Aqui, quem está aqui na frente enxerga, mas... Então, vamos lá. Vamos cantar juntos para encerrar. Vamos cantar. Quem canta seus males esconde. Pode até fechar no meio, bom. Apesar que a letra vai entrar ali também. Melhor não,
Peraí que deu um tilt aqui no meu telefone. De vez em quando acontece isso aqui. Vou botar a música baixinha, porque para não dar problemas, aí a gente acompanha só para a gente ter uma noção do ritmo. Eu, então, que eu sou um desastre musical para cantar, eu preciso disso. Vamos lá. Se a gente cantar, vai ficar... Quer que abaixe um pouquinho mais? Não, precisa Não, acho que não dá para sair ali, não. Bom, Não sai, não pega, não. não, se pegar, a gente vai gravar por cima. Abaixa um pouquinho. Não, nós vamos cantar. Sabrina, você puxa que você canta bem. Eu sou desastre. Deixa eu ouvir uma canção. Uma canção que fale de perdão. Sinto muito, vem me perdoar, porque eu te amo e te agradeço. Sente muito, eu sei, te perdoo e diz que me ama e agradece. Quando a luz do céu vier, canção, deixa o coração se abrir e libertar, deixar voar. Tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa, diz que se ama e agradece. Toda um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos resta é todo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Que eu sinto muito, vai me perdoar, porque eu te amo e te agradeço. Essa é a canção do perdão. É a canção do perdão. Eu
eu quis colocar essa música para sintetizar. Nós temos que olhar para nós, muito para nós, mais para nós do que para o outro. Olhar o que tem dentro de nós que tem que ser mudado. É essa a mensagem que eu deixo. Que Deus nos abençoe. Amém.